Olá, hoje a nossa aula será sobre radiciação. O que é radiciação? Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Aqui nós temos exemplo, raiz quadrada de 81 no relógio. Interessante o relógio. 12, aqui 1, 2, 3, 11, aqui 10, aqui 9. Então aqui nós temos o que nós chamamos de conhecido como raiz, que na verdade esse símbolo aqui é chamado de radical, o A é chamado de radicando e o N é chamado de índice. Raiz é o resultado disso aqui. Como nós temos aqui, relembrando, uma aula que vocês viram semana passada. O 3 é o índice, o azul aqui, esse Vzinho puxadinho, é o radical, o 8 é o radicando e o resultado dessa operação aqui é o 2, que é o chamado de raiz. Potência de um expoente racional. O que muita gente não sabe, que não se toca, quando eu tenho uma potência e que o expoente dessa potência é uma fração, isso aqui pode se transformar numa raiz. Então, aqui eu tenho A elevado a P sobre Q. Transformando em raiz, o A passa a ser o radicando. O P passa a ser o expoente do radicando. E o Q, o índice da raiz. Quando nós temos 0 elevado a um expoente que seja maior que zero, no caso, o resultado vai ser zero. Ou seja, a raiz de qualquer índice de zero é zero. Agora, para facilitar o entendimento, vamos ver uns exemplos numéricos. Primeiro exemplo, eu tenho 2 elevado a 2 terços, então vamos transformar isso em raiz. Então, o 5 é o radicando, o 2, que é o que está em cima na fração, vai ser o expoente do radicando, e o 3, que está no numerador, vai ser o índice da raiz. Segundo exemplo, 2 elevado a 1 quinto. O 2 vai ser o radicando. 1 fica aqui em cima, não precisa aparecer, tá? E o 5 vai ser o índice da raiz. Agora nós temos o inverso, nós temos a raiz e queremos transformar em potência. Então eu repito, pego o 7, coloco aqui como a base. O 3, que é o expoente do 7, passa a ser o numerador. E o 5, o denominador. O número que está embaixo aqui é o denominador, ok? Propriedades. Dados os números reais A e B e os números inteiros M e N obedecidas às condições de existência, temos. Assim como vocês viram as propriedades em potência, nós também temos as propriedades na radiciação. Primeira propriedade, quando eu tenho números multiplicando dentro de uma raiz, eu posso dividir essa raiz em duas. É só repetir o índice em cada uma. Se eu tenho raiz de n, a vezes b dentro da raiz de n, então você pode separar raiz de n, a com índice n, vezes raiz de b com índice n, ok? Um exemplo aqui. Raiz cúbica de 2 vezes 5. Eu posso transformar isso aqui em duas raízes. Em algumas situações isso é muito importante. Então vai ser raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Segunda propriedade. Aqui nós temos dentro da raiz, o radical, uma fração. Eu posso dividir em duas. Tanto posso passar daqui para cá, como fazer o inverso, transformar isso aqui numa só raiz. Assim como aqui na multiplicação, você pode passar daqui para cá, como fazer o inverso, colocar numa só
Raiz. Então, exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 2/5. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 5. Terceira propriedade. Quando a gente tem uma raiz, nós podemos, esses índices aqui, eles podem ser multiplicados, o índice e a potência, ou dividido pelo mesmo número ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, multiplicou por P e aqui por P. Não vai alterar o resultado. Nós vamos ver os exemplos dessa parte aqui na próxima página. Quarta propriedade. Eu tenho uma raiz sendo elevada a uma potência, a um expoente. Esse expoente ele passa a ser expoente do radicando. Então, vira raiz de n de a elevado a m. Quando eu tenho, quinta propriedade, uma raiz dentro de outra raiz, as pessoas olham para isso e desistem logo de fazer. Mas é simples. É só multiplicar os índices. Repete o radicando. Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. Posso colocar isso aqui numa raiz só. Então eu coloco o radical, repito o índice e multiplico os números. Isso é possível porque os dois têm o mesmo índice. Se fossem índices diferentes, não seria possível. Então, 2 vezes 5 vezes 2, 10. Aqui nós temos uma fração com duas raízes. Em cima nós temos raiz quinta de 8 e embaixo raiz quinta de 2. Como o índice é igual, eu posso transformar numa só raiz. Então vai ser raiz de 8 sobre, quinta de 8 sobre 2. Dividindo 8 sobre 2, 4. Ficou bem mais simples do que isso aqui. Aqui nós temos letra C. Raiz sexta de 5 elevado a 4. Nós podemos simplificar esses dois números aqui, porque os dois são divisíveis pelo mesmo número que é o 2. Então, dividindo 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. É a mesma coisa, mesmo resultado. Letra D. Raiz cúbica de 8 elevado a 5. Esse 5 pode sair da raiz. Aqui, ó, como nós fizemos a propriedade anterior, aqui. Assim como ele pode entrar, ele também pode sair. Então, aqui, o 5 eu coloquei para o lado de fora. E a gente já sabe o quê? Que a raiz cúbica de 8 é 2. Aí, só repetir o 5. 2 elevado a 5, 32. Letra E. Uma raiz dentro de outra raiz. O que eu faço? Multiplico o índice. Coloco uma raiz só, um radical só e repito o radicando. Então, aqui 2 vezes 3 vai ser raiz sexta de 7. Um exemplo de um exercício resolvido. Eu vou resolver aqui primeiro com vocês, conforme estava no exemplo, e depois vou dar outra dica que também pode ser feito. Calcular o valor da expressão é igual a 16 elevado a 0,5 mais 8 elevado a 1/3 mais 1 sobre 32 elevado a menos 0,2. Quem olha isso desiste e nem quer fazer, mas é fácil. Você pode resolver cada um separadamente. Vamos lá. Primeiro aqui. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, fatorando. Aí eu repito 0,5. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Aí eu repito 1/3. Aqui eu resolvo a questão do sinal negativo e a gente faz o quê? Inverte a fração. O 32 sobe e o 1 não precisa aparecer aqui embaixo. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Aí eu repito 0,2. Aí vamos resolver cada um separadamente. Primeiro, aqui, 2 elevado a 4 vezes 0,5. Multiplico os expoentes. 4 vezes 0,5 dá 2. Então, 2 ao quadrado, 4. 3, o segundo. 3 vezes 1/3,
Aqui, você multiplica 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. O último agora, 2 elevado a 5 vezes 0,2. Multiplica os expoentes. 5 vezes 0,2 é a mesma coisa que 1. Então, 2 elevado a 1, 2. Agora é só substituir cada um desses. Aqui, ó. Isso aqui deu 4. Esse aqui deu 2. E esse aqui deu 2. 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Então, o valor dessa expressão é 8. Outra forma que vocês teriam para fazer também é transformar esse número decimal em fração e depois passar para a raiz. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 sobre 2 vira o quê? Raiz quadrada de 16. Aqui, 16 elevado a 1 sobre 2, repetindo, vai ser raiz quadrada de 16. 8 elevado a 1 terço é raiz cúbica de 8. Aqui inverteu, 32 subiu. 0,2 é a mesma coisa que 1 quinto. Então, 32 elevado a 1 quinto é a mesma coisa que raiz quinta de 32. Aí vamos lá. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz quinta de 32, 2. O mesmo resultado. 4 mais 2, 8. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp.